Temos ali de novo Pedro. Mateus 17, versículo 24. Essa história, todo mundo aqui conhece, a moeda na boca do peixe. Queridos, Pedro era pescador especialista. Mas quando chegaram nesse momento em que Pedro, tendo com os publicanos, perguntaram se Jesus pagava imposto, ele, na sua rapidez, respondeu que sim. E antes dele chegar à casa de ter com Jesus, Jesus já lhe perguntou: Pedro, será que é lícito o filho do dono pagar imposto? Ou é para os estranhos? Ele disse que era para os estranhos. Então Deus lhe disse: olha, vá para o mar, vai com anzol, o primeiro peixe que você pescar, que cair no seu anzol, pega, abra, tira a moeda na boca do peixe e paga o imposto para mim e para ti. Nessa lição, a gente tira 3 lições, ou mesmo 2. Primeiro é a providência de Deus. Deus é aquele que provê na falta. Deus é aquele que opera onde você não consegue enxergar milagres. Deus pode operar na tua vida, aonde você não consegue encontrar solução. A solução do caso do pagamento do imposto foi na boca do peixe. Aonde sai a solução para a tua vida? Onde está a sua fé? O mesmo Deus que proveu para esta situação é o mesmo que provê hoje na minha e na sua situação. Segunda lição que a gente pode tirar nesta lição de Pedro é a obediência e a fé. Pedro era o mais teimoso. Pedro era o mais complicado. Pedro era aquele que perguntava os porquês mediante as situações. Mas quando ele se depara com essa história, Pedro obedece e vai. Mesmo sem entender, ele vai por mar. Mesmo sem perceber, ele vai. Mesmo sem saber como seria possível encontrar moeda na boca do peixe. Pedro conseguiu obedecer a Deus porque ele conhecia o Messias a qual ele andava. Pedro conseguiu obedecer porque ele já viu vários milagres. Pedro conseguiu obedecer porque ele conhecia que aquele que manda é aquele que opera. Quantas vezes Jesus nos manda e a gente não aceita? Só você precisa crer em um milagre, crer em uma fé, quando eu conhecer o dono da vida. Quando eu conhecer quem é Jesus na minha vida. Quando eu saber o que esse Deus pode prover na minha vida. Aí sim, eu estarei conhecendo realmente e aceitando nas providências dele. Porque aquele que diz vai, é ele que te capacita. Certo dia, em 2020, como disse a mamãe Silvia, eu saí da minha cidade para uma outra cidade. Aqui chama-se de estado, nós chamamos de província. Eu sou da província de Benguela e eu fui para a província do Ambo. E antes de viajar, a minha mãe, ela levou-me até a rodoviária, onde eu podia pegar o ônibus, aqui chama-se ônibus, lá é autocarro, né? E em casa, a minha mãe, ela desenvolveu uma fala quando toda pessoa tiver que sair. Você que for despedido, você tem que dizer alguma coisa para essa pessoa. Não importa se a pessoa está aí para o mercado, se está aí para a escola, se está aí para a igreja, aonde essa pessoa tiver que ir e despedir, você tem que dizer: o Senhor é contigo. Essa é a linguagem da minha casa. E nesse dia, a gente acordou de madrugada, fizemos a lição familiar, escola sabatina, né, como se diz. E quando eram 5 horas em ponto, a minha mãe levou-me para a rodoviária. Logo que ela estacionou o carro, ela disse: filha, vamos orar. A minha mãe orou comigo. E na sua oração ela disse: Senhor, eu entrego a minha filha. Ela está aí visitar alguém, mas cuida dela. Está em tuas mãos. Cuida dela. Depois da oração, a minha mãe me abraçou e disse: filha,
o Senhor é contigo. Eu disse, mãe, obrigada igualmente. Lá subi, fui, viajei, cheguei tão bem, graças a Deus. Depois de um dia nesse estado, eu fui para o hospital visitar a senhora, a qual levou-me para aquela cidade, porque eu fui visitar, acompanhar a cirurgia de uma senhora. Então, logo que eu fui para lá acompanhar ela para ver os exames, se estavam certos para ela fazer a cirurgia, eu peguei uma motorizada. Moto. Lá é bem normal usarmos as motorizadas como meio de transportes normal, tipo Uber, né? Lá tem Uber de motorizada que leva mesmo pessoas. E eu peguei uma delas. E as motorizadas de lá são muito grandes. Eu subi naquela motorizada e antes de subir, eu orei, Senhor, sê comigo nesta motorizada. Sê o dono do volante. Como é uma oração habitual que já temos feito. Lá começamos a caminhar. Quando a gente pega a rua principal, a estrada principal, eu lembro-me em ter visto um carro que de repente fez-nos ultrapassagem e quando fez ultrapassagem parou logo na frente. E quando o carro parou na frente, a senhora que estava no carro a conduzir, a dirigir, ela abre logo a porta do carro, era na principal. A motorizada não tinha como desviar, porque se ele fosse do outro lado, estavam a vir caminhões. A única saída era ele bater na porta do carro da senhora. Quando ele bate na porta do carro da senhora, ele, como estava segurado no volante, conseguiu ficar intacto ali. Mas eu passei por cima do motoqueiro. Eu sei que girei 3 vezes no ar e eu gritava Jesus, 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 até que eu caí. A distância, segundo os policiais que fizeram aquele estudo, é como se o acidente fosse aqui e eu parei logo na porta onde está a nossa diaconisa. Eu sei que girei várias vezes no ar. O embate foi muito forte. Eu gritava Jesus no ar, Jesus, Jesus, até eu cair. Posto no chão, eu sei que eu queria levantar. Quando eu tentei levantar, porque eu caí descosta, quando eu tentei levantar, só sei que de repente apaguei. E quando eu apaguei, eu ouvia vozes de pessoas a dizerem, trazem algo para tapar o cadáver morto, né? Trazem algo para tapar o cadáver, trazem um pano ou um lençol para tapar o morto, trazem algo para tapar. E eu dizia, Senhor, eu não estou morta, eu estou viva. Mas como é que eu ia provar aquela multidão que eu estava viva? Não podia. Não podia provar a eles, porque nenhum dedo eu conseguia mover. E aí eu fui orando, Senhor, eu não estou morta, por favor. Prove para estas pessoas que eu não estou morta. E lá o pessoal dizia, vamos chamar a ambulância. Vamos chamar a ambulância para levar o corpo no... Como é que se diz aqui onde guardam os corpos, os cadáveres? É mesmo esse nome, certo. Lá a gente chama... Qual? Casa mortuária, certo. A gente chama casa mortuária. Certo. E eu dizia, Senhor, se me levarem a este lugar, não tem como provar que eu estou viva. Aí acaba toda a minha história. Mas naquele momento em que eu estava no chão, deitada, eu só clamava, Jesus, mostre a esse povo que eu não estou morta. Eu sentia, parecia que eu estava vendo, mas os meus olhos estavam fechados. Eu sentia seres de brancos festejarem, rirem em volta de mim deitada no chão. Mas também via outros seres vestidos de brancos, aflitos, correrem de um lado para o outro, aflitos. E eu entendia que aqueles eram os meus anjos, ou os anjos de Deus. E de repente eu vi que um de branco vinha correr até o meu encontro, pegou-me e eu senti essa pessoa me pegar. E depois, quando despertei, eu já estava na cama de um hospital e entubada. Assim que eu despertei um pouquinho, vi que os médicos já estavam à minha volta e me faziam montões de perguntas.
Está tudo bem, para ver se eu panquei a cabeça, se estou bem e tanto mais. O discurso era bem desorganizado, porque a pancada foi mesmo forte. Mas lá no fundo, depois apareceram os policiais para dizer, e eu ouvia os policiais dizendo, essa menina não tem mãe. Essa menina não tem mãe. Porque quando nós pegamos o documento dela, e uma coisa que os meus pais me ensinaram, sempre que você sair, leva sempre o teu RG ou o teu CPF. Porque é dali que se acontecer alguma coisa, você será encontrada. E eu levei esses meus documentos. E o policial pegou no meu celular, encontrou o número da minha mãe, porque antes de subir na motorizada, eu estava falando com a minha mãe. E eles ligaram, porque lá estava escrito amor de mãe. Ligaram para minha mãe. É a dona Rosalina? A mãe disse sim. Vem ver. Eles disseram, a tua filha foi morta. E a minha mãe ficou, minha filha foi morta? Qual das minhas filhas? Disse, a que saiu agora. Disse, não, eu tenho filhas gêmeas e as duas saíram. Ele disse, então tá bom. A minha mãe perguntou, fala o nome. Ele explicou o meu nome, que estava no documento. A minha mãe disse, eu estou distante dela. E tanto que eu estou a dirigir. E vou parar o carro. E quero que você me explique detalhes por detalhe como que aconteceu essa história. A minha mãe parou o carro e disse, o que aconteceu? O policial só disse, nós chegamos no local do acidente, já não encontramos ela, mas ela deve estar na casa mortuária, que é no pretérito, né? Sim, na casa mortuária, vão lá para reconhecer o corpo. A minha mãe disse, ok, muito obrigada pela informação. Uma coisa eu sou adventista do 7º dia. São agora 4h30. Eu não vou conseguir sair do meu estado para ir no estado onde ela está. São 4 horas de viagem do meu estado e onde aconteceu o acidente. A minha mãe disse, eu não vou quebrar o sábado por causa do acidente. Porque antes dela sair, eu lhe disse, o Senhor é contigo. E se eu ainda disse, o Senhor é contigo, e Deus permitiu, é porque Ele tem algo a me ensinar com isso. Eu vou honrar a Deus, vou guardar o sábado. Amanhã, ao pôr do sol, eu vou pegar no carro, eu vou lá reconhecer o corpo da minha filha. E nem preciso reconhecer, porque eu sei que ela é a minha filha. Os policiais olharam para isso e eles chegaram lá no hospital dizendo, a mãe dessa é uma louca. A mãe dela diz que tem que guardar sábado. Que sábado qualquer? Eu lá na cama, deitada, com muita dor. Eu disse, essa é a minha mãe. Essa é a minha mãe, não tem mais. Ela é a minha mãe. Os médicos olharam para mim, eu disse, aquela é a minha mãe. Não procurem outra, ela é a minha mãe. E eu garanto que se ela disse que vai vir amanhã ao pôr do sol, amanhã ao pôr do sol ela vai estar aqui. 0 hora que ela vai estar aqui, porque ela vai sair 18 horas de lá, vai chegar aqui de madrugada. Ela é a minha mãe. E quando anoiteceu, a dor foi muito intensa. As coisas começaram a se complicar. Tive que fazer 3 transfusões naquela noite. E os médicos disseram que se esta transfusão não der certo, ela vai acabar perdendo a vida aqui. De repente parei de falar. De repente parei de bocejar. Tudo me dava dor, tudo me dava dor. Naquela dor, naquele momento, naquela angústia, eu disse, Senhor, obrigada por me salvar deste acidente. A partir de hoje, a Isabel de Fátima Manjolo acabou morrendo no acidente. Hoje, o meu nome vai ser bênção e ponto final. Aí começou a minha história. Aí começou o meu recomeço. E no sábado de madrugada, domingo de madrugada, minha mãe apareceu no hospital. Quando a minha mãe chegou, o que mais me impressionou é que quando a mãe chegou, ela foi até a cama do hospital. Ela me encontrou. E ela disse, ajoelhou na cama do hospital e disse, filha, o teu nome é bênção. Eu nunca tinha falado da minha mãe com relação à mudança do meu nome. Mas a minha mãe já veio e disse, filha, a partir de hoje o teu nome é bênção e ponto final.
E os médicos já sabiam, porque na madrugada eu já dizia, quando eu conseguia falar alguma coisa, os médicos perguntavam, teu nome? Eu só falava bênção, bênção. E quando a mãe chegou, naquela madrugada, e ela disse, filha, o teu nome a partir de hoje é bênção. Os médicos olharam para minha mãe e disseram, você não sabia que o nome dele é bênção? A mãe disse, não, eu estou a lhe dar o nome agora. Disse, não, ela nos deu o nome ontem, que o nome dele é bênção. E aí a história foi continuando. As dores continuavam. E eu dizia, Senhor, se o Senhor me honrar, se o Senhor me salvar, até nesse, porque se é uma dúvida, o Senhor já me salvou. E eu tenho a plena certeza que aquele que começa uma obra, ele não para, ele vai até o final. Se o Senhor me livrou do acidente, é porque o Senhor tem planos para mim. O Senhor não vai me deixar do jeito que eu estou. E antes de ter a alta, os médicos vinham na minha cama e diziam, ela vai ser paralítica. Ela vai ser tetraplégica, porque eu nem sentada conseguia ficar, nem mover o braço eu conseguia, porque a pancada foi tão forte. Eu farturei 5 costelas, e eram as costelas que asseguravam os seios, que asseguram os seios. E os médicos disseram, você vai ficar tetraplégica. E eu dizia para Deus, Senhor, o homem determinou, mas eu quero ouvir de Ti. Se é isso que o Senhor quer de mim. Mas se for para que eu seja tetraplégica, é para a honra e glória do Teu nome. Mas se não for, também será para a honra e glória do Teu nome. No domingo de manhã, a sala onde eu estava no hospital, hospedada, tinha mais uma senhora. E essa senhora era advogada, ela recebia muitas visitas. No domingo, no domingo, quando eram 11 horas da manhã, ela recebeu um senhor. E assim que o senhor entra, ela diz, olha, compadre, esta é a minha amiga, eu te apresento, é a minha amiga Bênção. Ela fez acidente na sexta-feira, de motorizada, e ela está aqui, é minha amiga, e aí, cumprimenta ela primeiro. E o senhor chegou na minha cama e disse, tudo bem? Eu disse, eu só fiz isso, tudo bem? E ele disse, o teu acidente foi a que horas? Eu disse, acho que era 11 horas ou 10. Ele disse, ok. Você estava vestida de uma saia preta e um blazer laranja. E estavas com uma pasta preta. Eu disse, sim. Ele disse, você tem noção do teu acidente? Eu disse, eu tenho. E ele disse, você gritou 3 vezes, Jesus, 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 enquanto estavas no ar. Eu disse, sim. E o senhor assistiu o meu acidente? Ele disse, eu estava lá. E ele disse, quando surgiu o acidente, vocês bateram numa porta de um carro, você foste lançada, e quando você caiu num cruzamento. Você tentou levantar, não conseguiste, porque quando você tentou levantar, vinha uma caminhonete carregada, te passou aqui por cima dos seios. Você não tem ferida nos seios? Eu disse, eu não tenho. Mas eu tenho as costelas farturadas. Disse, o que farturou as tuas costelas é a caminhonete carregada que passou por cima de você. Eu disse, meu Deus. Meu Deus. Aí eu comecei chorando, né? Porque afinal de contas eu sabia que era uma moto normal. Panquei e acabou. Ele disse, quando você caiu, a caminhonete carregada te passou por cima, e quando a multidão vieram e pediram algo para tapar você. Pediram pano e algo para tapar você e para te levar para a casa mortuária. Eu disse, eu ouvi isso. Eu ouvia essas vozes. Ele disse, quando eu estava no meu carro, vocês pancaram num carro que estava à frente do meu. Eu estava no meu carro e de repente algo me disse, levanta, socorre aquela miúda. E quando eu vim a correr, se vocês se lembram disso, eu estava a sentir seres de branco a virem a correr ao meu encontro. Era este senhor. Ele veio a correr, pegou para mim, empurrou toda a multidão e pegou para mim e levou-me para o hospital. E mais engraçado é que ele pegou outra motorizada. Não pegou o carro dele. Pegou mais uma outra moto e me levou até o hospital. E quando chegou no hospital,
a sorte dele é que os médicos estavam ali a terminar o plantão. Ele só disse, cuidam dela, é minha filha, volto já. Quando eles me receberam, os médicos, é quando ele percebe que deixou o carro dele aberto naquela multidão. Ele volta para pegar o carro. Quando ele volta para o hospital, já não sabia me localizar, porque nem o meu nome ele conhecia. E o turno já fez mudança, já havia mudança de turnos. Os que chegaram novos não sabiam explicar onde eu estava e quem era eu. E ali no domingo ele apareceu nessa sala. E eu disse para ele, Senhor, o Senhor é meu anjo. Ele só olhava para mim e sorria. E eu perguntei, qual é o nome do Senhor? Ele disse, eu sou o Senhor das cruzes. E do nada eu disse, Senhor, pode esperar um pouquinho, a minha mãe está chegando. E ele só disse, comadre, venho já. Despediu a senhora da cama, e ele saiu porque o celular dele tocou, ele saiu. Quando sai, a minha mãe chega, porque a minha mãe foi pegar alguma coisa para mim. Quando a minha mãe chegou, eu disse, mãe, apareceu quem me trouxe aqui no hospital. A mãe disse, sério? É quem? E a senhora da cama disse, é meu compadre que salvou a tua filha. A mãe disse, uau, me dá o número dele, do telefone. Ela deu o número na minha mãe. A minha mãe ligou e saiu atrás dele. Minha mãe voltou porque não lhe encontrou. Quando voltou para a sala e disse, filha, ele não está aí. A comadre dele disse, liga para ele. Ele é muito ocupado, é que também não sei por que ele veio me visitar hoje. Ele é muito ocupado. A mãe insistia ligando para ele. Ligava, o telefone chamava e ele não atendia. Depois, na segunda-feira, deram-me alta. Antes de me dar alta, os médicos determinaram tudo. Você vai ter dificuldade na fala, porque eu falava com muita pausa. Vais ter dificuldade na fala, você não vai andar e nem vais ficar de pé. As sequelas são, você não vai bocejar. Porque quando eu bocejava, eu sentia uma dor enorme. Depois os médicos deram o meu diagnóstico de que o acidente foram 5 costelas fraturadas e uma delas perfurou o coração e o coração começou a verter sangue para o pulmão. Para quem é da saúde sabe que o pulmão é sensível. O pulmão não pode ter nenhuma gotícula de sangue. E o meu pulmão estava cheio de sangue, porque o coração verteu até ali. E eles disseram, você não vai espirrar, você não vai falar, você não vai bocejar e nem pode se emocionar, porque vai te dar dor. E me dava mesmo dor. E eles disseram, você vai ter alta amanhã, terça-feira. E na segunda-feira, aquela minha colega teve alta. Ela teve alta e ela disse, Dona Rosalina, passa a ligar para o senhor, porque ele é muito ocupado. Ou então, antes de saírem daqui, passam na minha casa, eu vou dar o endereço da minha casa, eu vou chamar o meu compadre na minha casa para você ver ele. A minha mãe disse, eu quero agradecer este homem. Eu quero ver o rosto desse homem. E quando deram-nos alta, minha mãe ligou para aquela senhora e disse, oi, aqui fala a mãe da bênção, já temos alta, mas eu não queria voltar para o meu estado sem antes ver aquele senhor. E ela disse, que senhor? A minha mãe disse, o teu compadre. Que compadre? O compadre que vinha te visitar, que você me disse que é ele que socorreu a bênção. Disse, tia, eu estava internada e nunca recebi visita. E eu não tenho nenhum compadre. A mãe disse, não é possível. Você me deu o número desse senhor. Disse, tia, eu não me lembro. Nunca dei nenhum número de ninguém. Eu sou casada assim, mas nunca madrinhei casamento de ninguém. Não tenho compadre. E quando eu estive enterrada, ninguém me visitou. Aí a minha mãe disse, não faz isso, filha. Me fala, isso é verdade que você está dizendo? Ela disse, é verdade. A minha mãe me chamou, mãe, filha, você viu o senhor? Eu disse, eu vi. Ele é que me apresentou. Disse que é compadre dela, que ela madrinhou o casamento dos filhos do Senhor, da filha do Senhor. A mãe disse, ela disse que nunca viu. Eu disse, mãe, dá o telefone aqui. Falei para ela, eu disse, mana, você lembra no domingo, não veio aqui um senhor que você disse teu compadre? Eu disse, bênção, eu estive ali, mas nunca recebi ninguém. Não lembro. Eu disse, uau. E a minha mãe deduziu o seguinte, aquele não era compadre dela, mas era um anjo para te fazer perceber a noção do teu acidente. Para te fazer entender que o milagre aconteceu. Para te fazer perceber que onde Deus põe a mão, mal nenhum pode atuar. E de lá para cá, em fração de um mês, o médico me disse, vai
para a tua cidade. Depois de um mês volta para fazermos o controle, mas tem que voltar com a ambulância porque ela não anda, não fala. Realmente eu saí do hospital não andando. Realmente eu saí do hospital com muita dificuldade. Mas depois de um mês, a minha mãe, quando a gente chegou em casa, ela promoveu o jejum e oração às madrugadas. Toda a família de casa jejuava a favor da minha saúde. Toda a família de casa orava a favor da minha saúde. Madrugada 3 vezes ao dia. Durante um mês, eu consegui levantar. Depois de um mês, consegui falar. Depois do outro mês, em um mês, eu consegui falar, andar e fazer as minhas atividades normais. E o médico, quando viu o meu diagnóstico, ele disse, não basta você vir, vamos fazer videochamada. Fizemos videochamada, ele disse, tira a blusa, tirei a minha blusa. Ele disse, não, levanta o braço, levantei. Ele disse, fala, doutor. Eu disse, doutor. Ele disse, fala mais alguma coisa. Falei as palavras que ele foi me falando. E ele disse, eu sou médico há muitos anos, nunca vi coisa como esta. Você fez o que além de tomar a medicação? Eu disse, a minha mãe orou e a família de casa também. E ele perguntou de que igreja eu pertencia. Eu lhe disse, sou adventista do 7º dia. E o doutor procurou a igreja adventista do 7º dia, lá no Ambo. Queridos, milagre é possível quando você crê. Você só precisa confiar, conhecer o Deus que tudo pode na sua vida. Se você crer, você confiar, você descansar e você esperar, a providência de Deus vem sobre ti. Que nesta noite a gente possa viver e ouvir esta música que vai ser cantada pelo nosso irmão. Milagre é possível ao que crê, mas não é possível milagre sem fé. Se naquela noite eu não tivesse fé, a minha família não tivesse fé, as pessoas que oraram para mim não tivessem fé, talvez eu não estaria hoje aqui. Que o Senhor venha nos abençoar. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus que Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Amém, Senhor.
motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus que Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus que Ele tudo fará, até mesmo que pareça mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Santo, santo, poderoso, maravilhoso, eterno é o Senhor. Obrigada porque o Senhor pode, o Senhor opera, o Senhor transforma e o Senhor renova. Obrigada a Deus pela sua omnisciência, omnipresença. Obrigada porque o Senhor é aquele que tudo pode, tudo ouve, tudo sabe sobre nós, Pai querido. Nesta noite queremos nos consagrar em suas mãos. Restaura-nos, Senhor. Ativa o nosso ponto, Deus, no nosso cérebro, para que a nossa fé possa ser exata e concreta em Ti, Senhor Jesus. Transforma-nos, ó Deus. Abençoe a sua igreja e cada família aqui representada, Pai da glória. Nós Te glorificamos, agradecemos, no nome santo e por amor a Jesus, aquele que tudo pode. Nós Te glorificamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, igreja.